nome de Jesus, nós oramos agora para que o Senhor se manifeste no nosso meio, quebrando todo jugo, toda condenação. Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha liberdade, através do seu ministério, que é compartilhado conosco, para liberar aqui a tua vida, a tua unção, a tua graça, a tua palavra, o teu poder, os teus milagres, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, domingo passado, nós ministramos sobre a raiz que você não deve ter, que é a raiz da amargura. Sabe, essa é uma raiz que ela é terrível nos relacionamentos, no casamento. E hoje eu quero ministrar ainda sobre esse tema, a outra raiz que você não deve ter, que é a raiz do engano. Fala comigo, a raiz do engano. A raiz do engano, irmãos, ela se manifesta de várias formas. Tem como colocar a imagem, por gentileza? Vocês estão vendo essa árvore? Essa árvore aqui, ela representa, muitas vezes, a raiz do engano. E a raiz do engano, ela começa na condenação. Depois ela gera medo, vergonha. Mas os frutos são casamento destruído, divórcio, ansiedade, pobreza, doença, estresse, depressão. Normalmente, o que nós fazemos? Nós queremos remover apenas o quê? Os frutos. Então, você vai lá, talvez você está debaixo de muita ansiedade, você está com um problema muito sério no casamento, você está com algum problema na sua vida financeira, você está com alguma enfermidade, normalmente você quer tratar o quê? O fruto. Não funciona. Por quê? Se você tem uma mangueira dentro de casa, se você remove a manga, o que vai acontecer daqui a pouco? Vamos lá, gente? Eles estão com frio, amor, porque estão tudo calados. É fome? Que é isso, meu Deus do céu? Às 11 da manhã está com fome. Na verdade, são 10:30 da manhã. Né? Para o seu estômago. Mas olha só. Normalmente, nós queremos focar no fruto. E não resolve. Por que não resolve? Porque o problema é a raiz. É a raiz. E o que eu estou chamando para vocês aqui são as raízes do engano. Sabe? Para você entender então, todas as vezes que se levanta a raiz do engano na sua vida, você está debaixo da influência de Satanás. E esta influência vai liberar em você frutos. Problemas no casamento, problemas no relacionamento, problemas na sua vida financeira, problemas na sua saúde. Você sabe que uma das maiores causas de problemas de saúde é o estresse. O estresse é uma das maiores causas de problemas de saúde física. Sabe? Outro problema também que acontece em decorrência dessa raiz de engano: depressão, crise de ansiedade. Tudo isso está vinculado à raiz. Mas normalmente nós vemos somente os frutos aparecerem. Então hoje eu quero te ensinar a respeito da raiz que você não deve ter, que é a raiz do engano. Amém? E a primeira raiz então é a raiz da culpa. Você pode ver, da vergonha, né? Você pode ver aqui na imagem. A primeira raiz é a raiz da vergonha. A vergonha, irmãos, ela está completamente vinculada à consciência de culpa. Você vai ver que em Gênesis, nós vemos que o homem, quando ele foi criado por Deus, ele estava nu. De fato, ele não estava nu, como nós imaginamos. Ele era revestido da glória de Deus. Mas quando ele caiu, lá no Éden, Deus perguntou: Adão, onde você está? Você sabe que essa é a primeira pergunta da Bíblia. Adão, onde você está? Você sabe qual que é a primeira pergunta do Novo Testamento? Onde está o rei? Por quê? Quando você descobre onde está o rei, você descobriu aonde você está. Adão, então, ele não sabia onde estava no dia que caiu. A Bíblia diz, então, que ele teve medo, porque estava nu. Preste atenção. O medo é a raiz mais profunda.
Mas ele teve medo porque estava nu, com vergonha. A nudez fala da vergonha. Quantas vezes na sua caminhada cristã você ficou com vergonha? Quantas vezes você sentiu vergonha? Quantas vezes você, por causa de uma consciência de culpa, se sentiu envergonhado? A Bíblia diz então, lá em Gênesis, que quando Deus pergunta para Adão, ele tem culpa, medo, vergonha e, por fim, condenação. Por que condenação? Porque Deus havia dito para Adão o quê? O dia que você comer desta árvore, certamente morrerá. A questão é que ele tinha comido, mas ele não morreu imediatamente. Não fisicamente. Então o que ele pensou quando Deus veio? Quando Deus perguntou, Adão, cadê você? O que ele estava pensando naquele momento? Deus vai vir me matar agora. Então agora, ele estava esperando de Deus a punição, o juízo. Todos que estão debaixo de condenação, esperam de Deus punição e juízo. Juízo é diferente de disciplina. O pai que ama, ele faz o quê? Disciplina. Juízo tem a ver com o pecado. Juízo tem a ver com a condenação. Então, Adão, na sua cabeça, nesse momento, ele estava pensando o quê? Acabou para mim. Se Deus me encontrar, eu estou enrolado. Eu pergunto para você, Deus não sabia onde ele estava? Sabia. Ele sabia onde Adão estava. Mas a questão não é se Deus sabia ou não, a questão é se Adão sabia onde ele estava. Por quê? No dia que o homem caiu, irmãos, ele perdeu a sua raiz. No dia que o homem caiu, ele perdeu o seu alicerce. No dia que o homem caiu, ele perdeu aquilo que o sustentava, que era a graça de Deus na vida daquele homem. Entende? O que Jesus faz? Ele vem remover a condenação para te dar agora uma raiz que pode ser sustentada por ele. E é interessante então que a primeira expressão é a vergonha, a raiz da vergonha, né? E depois disso, nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, no verso 10, que o medo entrou no mundo. Depois da vergonha, da nudez, o próximo passo é o medo. O medo entrou. E o medo, aqui, ele aponta para o medo, no final das contas, da morte. Eu já disse isso aqui anteriormente, em outros cultos. Você não tem medo de andar de avião. Você tem medo de que andando de avião, o avião caia e você faça o quê? Morra. Você não tem medo de pular de paraquedas. Tem um irmão aqui que pula de paraquedas, irmão. Ele está aqui, está ali no fundo ali. É impressionante. Eu não tenho coragem. Mas por que você não tem medo? Você não tem medo de pular de paraquedas. Na verdade, você tem medo de fazer o quê? Pulando de paraquedas, o paraquedas não abrir e você fazer o quê? Morrer. Tem um outro irmão que é o Spider, né? O apelido dele é Spider. Ele é alpinista industrial. Sabe aqueles arranha-céus ali de Miami? Ele é que muitas vezes vai lá arrumar uma janela, pintar uma parede, do lado de fora. É um cara impressionante, né, irmãos? Ele diz que tem medo de pular de paraquedas, mas não tem medo de fazer alpinismo. Por que você não faz isso também? Porque muitas vezes é o quê? Seu medo de, no final das contas, cair e morrer. Então, você percebe que agora, o medo, em Gênesis capítulo 3, verso 10, o medo, ele entra no mundo. Não havia medo, o homem não foi criado para viver de acordo com o medo. O homem não foi criado para viver debaixo de medo. O homem não foi criado para viver com esse sentimento de medo. Em Gênesis 3:10 diz, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Preste atenção, o que produziu a reação do medo em Adão? A voz de Deus. Mas eu pergunto para você, será que antes, quando Deus falava com ele, ele tinha medo? Não, algo mudou.
O que mudou? Qual foi o evento que fez Adão mudar? Foi a queda, o pecado. O pecado fez Adão mudar. O pecado trouxe algo para Adão, o medo. O pecado trouxe a vergonha para Adão. Mas o pecado também agora traz o quê? O medo. Mas no fundo, é a condenação do pecado que gera todas essas coisas. A mente ou a consciência de condenação vai te paralisar. Você não vai conseguir orar. Você não vai conseguir jejuar. Você não vai conseguir servir a Deus. Porque o tempo inteiro você está com o quê? Medo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se seu inimigo é o diabo, está tudo bem. Mas se o seu inimigo é Deus, quem pode te livrar? Ninguém pode te livrar. Mas a Bíblia fala que você não é mais inimigo. A Bíblia fala que agora você é filho. Enquanto filho, você não precisa ter medo. A Bíblia também diz algo muito impressionante. O verdadeiro amor lança fora qualquer, todo medo. Se você tem algum medo hoje, o verdadeiro amor está lançando fora todo medo. Então a forma de você vencer a raiz do medo é lembrando que você é o quê? Amado. E eu tenho algumas coisas para falar sobre esse assunto. Muitas vezes, nós pensamos o quê? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas que verdadeiro amor é esse que você pensa? É o meu amor por Deus. Normalmente você pensa o quê? Quanto mais eu amar a Deus, menos eu vou ter medo. Eu preciso te dizer, esse não é o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor que lança fora todo medo é o verdadeiro amor que está lá em João. 1 João 4,18. 1 João 4,18. Olha o que diz o texto. No amor não existe o quê? Medo. Então você não precisa hoje andar debaixo de quê? Medo. E normalmente é medo do quê? Meu casamento não vai dar certo. Esse empreendimento talvez não vai dar certo. Esse plano talvez não vai dar certo. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está ainda respondendo as minhas orações? Então você começa a se encher de dúvida, e a dúvida vai te gerar o quê? Medo. Medo. E olha o que diz o texto. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Gente que está debaixo da raiz do medo, está atormentada. Não consegue ter paz, não consegue descansar, não consegue ter uma noite de sono. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Preste atenção, se você anda debaixo do medo, você não pode ser aperfeiçoado no amor. Mas que amor é esse, pastor? Verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu já ouvi muito na vida da igreja, irmãos dizerem, nossa, eu queria voltar para o primeiro amor. E ele pensa que o primeiro amor é o qual? É o amor dele, na época que ele converteu e nasceu de novo, foi cheio do Espírito, e era apaixonado pelo Senhor Jesus. Ele fala, esse é o primeiro amor. Engano. O primeiro amor é qual? É o amor de Deus por mim e por você. Esse é o primeiro amor. Esse é o primeiro amor que Jesus está lá em Apocalipse, exortando a igreja a voltar. O primeiro amor. O primeiro amor é o amor de Deus por mim e por você. Sabe, você nunca vai saber o quanto Deus te ama, até você entender o quanto Deus amava, o Pai amava Jesus. O Pai amava o Filho. Você nunca vai saber. Então, passe a meditar no amor. Porque o verdadeiro amor vai lançar de você o quê? O medo. O medo das coisas não dar certo. O medo do casamento naufragar. O medo do filho não prosperar, não avançar. O medo. E no medo, irmãos, você não avança, você também está paralisado. Sabe, isso me faz lembrar Golias. A Bíblia diz que Golias ficou uma quarentena, falando para o exército de Israel o quê? Uma afronta. Ninguém se levantava daquele exército. Não tinha um valente para se levantar daquele exército para enfrentar Golias.
Porque eles estavam debaixo do quê? Medo. Porque tudo em Golias provocava medo. Mas se você for lembrar, a armadura de Golias, a lança de Golias, a espada de Golias, o capacete de Golias, tudo era bronze. Bronze na Bíblia representa o quê? Condenação, juízo. Tudo em Golias era condenação e juízo. Mas a Bíblia diz o quê? Que veio um pastorzinho trazer comida para os seus irmãos. Ali, na verdade, era o verdadeiro pastor das nossas almas, Jesus, trazendo o seu alimento, que é o pão da vida, para nós, os seus irmãos, porque agora nós fomos feitos filhos e irmãos do nosso Senhor. A Bíblia diz então, que esse pastorzinho que não estava participando daquela ministração de medo, ele vem de fora, quando ele ouve Golias dizer algo, ele fala: quem que é esse incircunciso? Incircuncisão aponta para a aliança. Olha, o seu inimigo não tem aliança com Deus, você tem. Confie na aliança. E a aliança diz o seguinte: os seus pecados eu jamais me lembrarei. A aliança diz o seguinte: você deveria morrer, mas eu morri no seu lugar. A aliança diz o seguinte: que ela é eterna, imutável, ela não pode ser mudada. Sabe o que quer dizer isso? Que os seus atos, as suas ações, não podem mudar a aliança que Deus estabeleceu com você. Preste atenção, a Bíblia diz então que, quando Davi ouviu, ele falou: eu vou enfrentar o Golias. E ele faz uma pergunta: qual que é o prêmio? Qual que é a recompensa? Sabe, não tem nada de errado você querer a recompensa. Aprenda a desejar a recompensa que Deus dá. E a recompensa de Deus para nós é uma coroa, que nos está guardada, se assim nós o servimos. Se assim as nossas obras forem ouro, prata e pedra preciosa. Mas isso é outra pregação. Preste atenção, a Bíblia diz que Davi então pega aquelas pedrinhas e acerta o gigante na testa. Ele acabou de derrubar o gigante do que então? Da condenação. O maior gigante da sua vida é a raiz mais profunda, chamada condenação. Ela produz em você medo, ela produz em você vergonha, ela produz em você o estresse, ela produz em você a ansiedade, ela produz em você, inclusive, as doenças que são decorrentes dessas coisas. Ela produz em você uma boca de condenação. Porque aquele que está debaixo de acusação e condenação, condena. Aquele que está debaixo de acusação e condenação, condena, procura falhas na vida dos outros, fica o tempo inteiro condenando. Tem alguém aqui nesse culto? Aleluia. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que a maneira de vencermos o medo e depois a condenação é através do quê? Do amor. O amor é o que te leva a vencer o medo. Mas qual amor? É o amor de Deus por mim. É o amor dele por mim, revelado na cruz, através do seu Filho. Este é o verdadeiro amor, o primeiro amor, o amor perfeito. Se é perfeito é porque ele não muda. O seu amor muda? O seu amor muda? Muda. Hoje você me ama, mas aí amanhã talvez você não me ama mais. Hoje você quer estar junto comigo, amanhã talvez você não, nem tanto. Menos a pastora Maíra. Ela não tem escolha. Porque é aliança não dá escolha. Quando o amor não está quente no casamento, o que segura é a aliança. Mas muitos estão baseando só no sentimento do casamento e aí quer ir embora quando esfria. Esquece que é a aliança que nos mantém. Mas essa é outra pregação também, volta para cá. De amanhã. Preste atenção. Sabe, o amor de Deus por mim então é o que me mantém. É o que me mantém longe do medo, longe da acusação do diabo. Mas esse amor foi revelado aonde? Na cruz. Na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira, mundo ali é humanidade. Deus amou a humanidade, os homens, de tal maneira que deu. Fez o quê? Deu. Expressão de amar é dar. Ele deu o seu Filho unigênito, único, o seu Filho
muito importante para ele, muito amado por ele, para que todo aquele que nele crê, não morra, não faça o quê? No dia que pecar, certamente o quê? Morrerás. Não morra, mas tenha a vida eterna. Você percebe então, que Deus revela o seu amor, dando o seu Filho por mim e por você. Essa é a maneira que Deus revela o seu amor. Deus então, Ele te ama, quando? Quando na cruz, Ele já manifestou a morte do seu Filho, e ali mesmo, revelou o seu amor. Antes mesmo de você nascer, Deus já te amava. Antes mesmo de você vir à luz, Deus já te amava. Antes de você ter algum ato de pecado ou não, Deus já te amava. O amor de Deus é imutável. O amor de Deus, ele não pode ser diminuído. O amor de Deus, ele já é totalmente derramado na sua vida. Ele já é completo na sua vida. Isso não muda. Deus não muda. Deus não muda o amor dele por mim e por você. Sabe, essa tem que ser a sua base, a sua segurança. A Bíblia diz a respeito de dois apóstolos. Um era João, o outro era Pedro. No dia que Jesus falou, essa é a última ceia, daqui a pouco eu vou ser preso, vão me crucificar e vão me matar. Pedro se levantou e falou, Senhor, jamais. Eu amo o Senhor, em outras palavras, eu morrerei por ti. Pedro estava confiando em qual amor? No dele ou no do Senhor? No dele. Quando você confia no seu amor por Deus, você cai. Alguns versículos depois, você vai ver que Pedro nega Jesus. Depois de negar Jesus, ele se sente envergonhado, com medo dos fariseus matarem ele, e condenado, e vai embora. Você vai ver que mais tarde, Jesus aparece para Pedro, e restaura Pedro. E depois ele diz, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Não sei de mais nada. O Senhor que sabe se eu te amo ou não. Preste atenção. João, o outro apóstolo, o apóstolo do amor, ele tinha uma consciência clara que ele era amado, a ponto de dele mesmo dar um testemunho a respeito de si. O discípulo amado. Você tem que aprender a falar a respeito de você. Você é o filho amado. Eu sou o filho amado. Né? Tem um pastor que é amigo meu, o pastor Arlan, ele costuma brincar. Paulo, eu tenho uma pechada com Deus. Você sabe essa expressão? Vocês conhecem a expressão? Eu sou muito queridinho de Deus. Sou muito amado por Deus. Né? Por quê? Porque ele tem uma consciência clara que ele é amado, ele é muito amado. Você tem que ter essa consciência clara. Porque essa é a maneira de você vencer o medo. O verdadeiro amor, que é o amor de Deus por você, ele lança fora todo medo. Sabe, Jesus, quando ele foi começar seu ministério, a primeira coisa que aconteceu foi o batismo. Naquele dia a Bíblia diz que os céus se abriram, e o Pai veio e trouxe uma palavra para o Senhor Jesus. Este é o meu Filho amado, do qual eu tenho todo o meu prazer. Eu pergunto para você, Jesus já tinha feito algum milagre? Jesus já tinha feito algum sinal? Não. Você vai ver que depois daquele momento, ele vai ser tentado no deserto. Ele foi batizado, sabe em qual local? No Jordão. Até a geografia bíblica, ela é importante. Porque o Jordão é o lugar mais baixo do mundo. Nos lugares mais baixos da sua vida, você tem que lembrar que você é muito amado. Sabe, você tem que sempre lembrar que você é amado. Mesmo quando você não fez algo, você tem que lembrar, eu sou amado. Porque o que acontece com quem tem medo? O tempo inteiro ele está querendo comprar o amor de Deus. Se você se relaciona com Deus, querendo comprar o amor de Deus, você tem um problema. Porque o amor de Deus foi dado, não foi vendido. O amor de Deus foi dado na cruz do Calvário. Ele não foi vendido. Sabe por que ele foi dado? Porque é caro demais para você comprar, e você é pobre. E ele é rico demais para vender. Então ele te deu através do seu filho, para mostrar agora que ele te ama. E Deus, quando ele quer falar que te ama, ele não só fala, ele mostra. Ele mostra. E a forma dele mostrar foi na cruz. Então com Deus não tem blá blá blá. Em outras palavras, ele prova do seu amor dando o seu filho. Essa é a maneira de Deus mostrar que ele te ama. Sabe, nós temos que aprender a meditar de como o
Cordeiro de Deus é a expressão do amor de Deus por nós. Se você medita nisso, você constantemente está lembrando disso, diante do Senhor, no seu dia a dia, você é fortalecido. Sabe, no Antigo Testamento, no tabernáculo, o ofertante, ele trazia um animal, normalmente era um cordeiro, e ele entregava para o sacerdote esse cordeiro. Quando ele entregava para o sacerdote avaliava o cordeiro. Avaliava quem? O ofertante? Não, o cordeiro. Para saber o quê? Se a oferta é santa, sem defeito, sem mácula, sem pecado. O sacerdote, então, depois de avaliar o cordeiro, ele falava para o ofertante: pode impor as mãos. Por quê? Esse processo de impor as mãos, eu estou transferindo os meus pecados para aquele cordeiro. Isso se repetia, ano após ano, para cada ofertante. Naquele momento, então, eram transferidos os pecados daquela pessoa para aquele animal. E aquele animal, então, ele era o quê? Sacrificado. Quando ele era sacrificado, se removia dele a coxa e o peito. A coxa e o peito colocavam na grelha e assavam. Mas antes de colocar na grelha, o sacerdote pegava o peito do animal e movia. Peito aponta para o quê? Amor, afeto. O apóstolo João, ele se reclinava na onde? No peito. Ele então desfrutava do amor de Jesus. Irmãos, João, ele foi o único que estava aos pés da cruz dos 12 apóstolos. O que fez ele permanecer até o final? A confiança no amor de Jesus por ele. Não a confiança do tanto que ele amava Jesus. Não. A confiança do tanto que ele era amado pelo Senhor. Então o sacerdote pegava, depois de mover o peito diante do Senhor, ele pegava a coxa do animal e alçava. Esse movimento aqui é o movimento do quê? Da cruz. O que Deus quer falar com esses símbolos para nós? Que quanto mais você medita no amor de Deus, e na cruz, você vai receber poder. Quanto mais amor você medita, mais poder vai vir na sua vida. Poder para andar sobre as águas, poder para experimentar de milagres, sinais e prodígios, poder para ter uma vida santa, uma vida separada, uma vida de vitória, uma vida de plenitude. Quanto mais você medita no amor, você recebe poder. E a maneira de você receber amor e poder é na cruz. Quando você olha para a cruz, você vai ver lá um homem que também é Deus, que não merecia estar naquele lugar. Na verdade, Jesus na cruz era eu, era você. Jesus na cruz, éramos nós crucificados. Era eu, condenado, como diz aquela música. Era eu que estava ali, era você que estava ali. Mas na verdade foi o Cordeiro colocado naquele lugar, para que o meu pecado, o seu pecado fosse transferido para ele. E agora o Senhor, o Pai, pudesse fazer a reta justiça, podendo trazer o juízo sobre ele e me preservando do juízo. Porque uma vez paga a dívida, não há mais cobrança. Quantos têm uma dívida paga? Nós temos uma dívida que era impagável por nós, que foi paga pelo próprio Senhor Jesus. Sabe isso? Quanto mais você medita nisso, mais você recebe do amor de Deus e menos você é acessado pelo medo. Deus não trabalha com medo, irmãos. O medo procede do diabo. O diabo é aquele, então, que produz medo. Medo. Porque o medo paralisa. O medo vai paralisar você. Mas existe uma raiz mais profunda. A primeira raiz que eu falei foi a vergonha. A segunda, o medo. Mas tem uma terceira raiz. Essa é a mais profunda. Se você não vencê-la, você vai receber os frutos dessa árvore. E não adianta lidar com frutos, você tem que lidar com essa raiz. Se você é cristão, que está me ouvindo aqui hoje, entender isso, você hoje vai ganhar muita maturidade para caminhar diante do Senhor. E a raiz se chama condenação.
Pessoas que estão debaixo de condenação, elas não conseguem viver a vida de Deus. Pessoas que andam debaixo da condenação, elas não podem, de forma alguma, experimentar da plenitude de Deus. Sabe, a raiz da condenação, ela deixa claro, que pessoas que estão debaixo dela, estão paralisados. Sabe qual é a maior expressão de quem está debaixo de condenação? Vou te dar a dica. Não é para você ficar avaliando ninguém, não. É só para você perceber o espírito. Quem está debaixo de condenação, condena. Quem está debaixo de condenação, acha defeito o tempo inteiro no outro. Quem está debaixo de condenação, da raiz da condenação, o tempo inteiro ele está condenando também. O tempo inteiro ele está se justificando. Ele projeta a consciência de culpa dele nos outros. O pecado que o deixa condenado, ele começa a projetar nos outros. Ele começa a desconfiar dos outros. Ele começa a perder a confiança nas pessoas. O tempo inteiro, ele está projetando a consciência de culpa. Sabe? A Bíblia fala que o diabo, ele tem outro nome, Satanás. Satanás e diabo são nomes dados a esse espírito maligno, imundo. Mas a Bíblia não chama Satanás de aquele que põe medo, ou aquele que simplesmente mata. Não, o nome dele é diabo e Satanás. Diabo aponta para um perfil da obra dele. A obra dele é assediar os irmãos. Mas Satanás aponta para outro perfil da obra dele. Satanás significa acusador. Eu preciso te dizer, não participe dessa obra. Essa obra não é sua. Não acuse e nem fique acusando ninguém. Você percebe que Satanás, a forma dele agir é através da condenação e da acusação. E olha o que diz o texto de Apocalipse, capítulo 12, verso 11, já encerrando. Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram, por causa do quê? Do sangue. Preste atenção, para aqui um pouco. Era eu, era você. Mas o que diz o sangue? O que o sangue testemunha a nosso respeito? Nós éramos pecadores, mas agora nós fomos justificados. Por isso, hoje, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Percebe então que o sangue testemunha a respeito do quê? Eu fui perdoado, eu fui justificado. Como que nós vencemos o maligno? Eu fui perdoado. Quando vier então a condenação, que você não é o pai suficiente, que você é inadequado, que você não é a mãe que é suficiente, que você não está fazendo as coisas direito. Quando vier a condenação então, que você não é o marido suficiente, que você não é a esposa suficiente, que você não é um crente de verdade. O que você vai fazer? Eu vou vencer essas condenações agora. Pode até estar acontecendo isso, mas hoje eu me levanto para crer que Jesus já levou toda a condenação pelo seu sangue. Por isso hoje não há mais condenação sobre a minha vida. Sabe, eu já liderei muitas células, irmãos. E eu sei o que é liderar uma célula. Muitas vezes, nesse período de liderar a célula, principalmente no início da minha caminhada, eu ficava em dúvida. Eu falava, eu não sou o verdadeiro líder. Não, eu não consigo fazer isso. Não, eu não posso. Sempre olhando para quem? Para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você começa a olhar para você mesmo e ter a consciência de si mesmo, se ocupar com você mesmo, você já está debaixo de condenação, debaixo da influência do diabo. Por quê? A Bíblia não fala para você olhar para você. A Bíblia fala olhando firmemente. O que é firmemente? Sem tirar os olhos, sem mudar a direção, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Como que você permanece? Olhando para Cristo. Toda vez que você olha para você, você cai. Sabe, você percebe que a condenação você vence então, primeiro, pelo sangue.
O sangue do cordeiro. Mais uma vez, eu vou te lembrar o que eu falei mais cedo. Quando o cordeiro era apresentado, o sacerdote, ele olhava para o ofertante ou para o cordeiro? Por quê? Porque é no cordeiro que a atenção tem que ser colocada, não no ofertante. Se o sumo sacerdote das nossas almas, que é o Senhor Jesus, não está olhando hoje para você, ele está olhando para o sacrifício que foi feito, porque é isso que te garante hoje você ser perdoado. Por que você quer ficar olhando para você mesmo? Por que você quer ficar se ocupando com o que você não dá conta, com o que você não consegue, ou até mesmo com aquilo que você pode até conseguir, mas para comprar o amor de Deus? O amor de Deus não se compra. Olha só, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Preste atenção, a forma que nós vencemos a condenação é pelo sangue. A raiz da condenação te leva à destruição. Quem está condenado, condena. Quem está debaixo de condenação, ele está amargurado. Lembra do culto passado? Quem está debaixo de condenação, o tempo inteiro ele está amargurado, ele está chateado, porque ele está inseguro. Gente insegura é gente que está debaixo de condenação. Porque se você tem segurança naquilo que Jesus fez, você está firme agora, caminhando nessa segurança, você não vai duvidar do que o Senhor já fez, e se Ele já fez isso, se Ele já te perdoou, é a garantia que Deus te ouve para te suprir, Deus te ouve para te abençoar, Deus te ouve para te curar, Deus te ouve para te salvar, Deus te ouve para restaurar. Se Deus te ouve e Ele opera em seu favor, quem será contra você? Remova hoje a condenação, e ela é removida pelo sangue, pela obra do Senhor Jesus. Percebe que muitas vezes talvez você se sinta inadequado para relacionar, inadequado para se posicionar, mas eu preciso te dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, fala da raiz, eu estou em Cristo Jesus. Sabe, se você está em Cristo, você já é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez o quê? Novo, sabe, olha o que diz Apocalipse capítulo 12, verso 9 e 10, e foi expulso o grande dragão, a Bíblia diz que Satanás lá em Gênesis, ele era o quê? Serpente, mas por comer pó, que aponta para o pecado, por comer as obras da carne, ele foi crescendo e se tornou o quê? Um dragão. Agora, a Bíblia está dizendo que ele foi expulso, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, chama como? Diabo, aquele que assedia, Satanás, aquele que condena. Quando ele te assedia, e você cai, você está debaixo então da condenação, ele te condena. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Próximo versículo. Então ouvi grande voz do céu proclamando, esse aqui foi o dia que Jesus morreu. Agora pois, a salvação, Yeshua, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Verso 11. Verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Preste atenção. Se você hoje vence a condenação, você está habilitado para experimentar a plenitude de Deus na sua vida. Mas se você ainda está enraizado na condenação, você vai começar a ver frutos dessa condenação na sua vida. Eu preciso te dizer, a melhor forma hoje de você honrar a Deus é crendo no que Ele diz a seu respeito. Muitas vezes você pode pensar a respeito de si, eu não consigo, eu sou um pecador, eu falho demais, eu não consigo avançar. Mas não é o que diz a seu respeito, não é o que Deus diz a seu respeito. Ele diz que você já foi perdoado, não há mais condenação sobre a sua vida.
E diante dessa base, agora você pode andar sem medo, sem culpa. Você pode então agora inclusive ser livre do estresse, da ansiedade. E inclusive a base das enfermidades, quando ela é lançada fora, ela não se sustenta. Então você pode receber cura. Certa vez perguntaram para o Senhor Jesus. Ele é um cego de nascença. Quem pecou? Ele ou os pais dele? Por quê? Os discípulos estavam projetando o quê? Culpa, condenação. Por causa da culpa e da condenação, eles falaram o quê? É por isso que veio essa enfermidade na vida desse rapaz. Por isso que ele é cego. A Bíblia diz então, que Jesus respondeu. Não foi ele? Imagina uma criança pecar dentro da barriga da mãe. É possível? Olha a pergunta que tola que eles fizeram. Não foi ele, nem os pais. Mas é para que se manifeste o poder ou a glória de Deus. Então, não é sábio você ficar perguntando por que está acontecendo isso na minha vida. Ou por que eu fiz de errado que está acontecendo isso comigo. Não é sábio. Sábio é que aquela situação que está acontecendo na sua vida, que talvez é uma situação ruim, sábio é você dizer, é para manifestação da glória de Deus. Manifestação da glória de Deus. Vamos ficar de pé? Isaías capítulo 54, verso 17. A Bíblia diz, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Se hoje o diabo se levantou para te condenar, para te acusar, não vai prosperar. Você o condenará. Como que você condena? O príncipe deste mundo já está julgado. Como que ele já está julgado? Através da cruz. Lá na cruz, o príncipe deste mundo foi envergonhado. Através da obra da cruz do Calvário, Satanás e seus demônios foram todos envergonhados. Eles não sabiam nem percebiam que poderia acontecer uma situação como aquela, mas lá na cruz, eles foram surpreendidos pela obra redentora do Senhor Jesus, aonde na cruz, o Senhor me deu o direito e te deu o direito de condenar o condenador, de condenar aquele que nos condena, a saber, Satanás, o acusador dos nossos irmãos, por meio do sangue do Senhor Jesus. Hoje, eu e você temos a consciência sem culpa, sem condenação. Hoje, eu e você podemos viver livremente para o Senhor. Somos livres para o Senhor, porque o Filho nos libertou. Verdadeiramente nós somos livres, podemos caminhar em paz. Você não precisa ficar angustiado, porque você pode receber a paz, que excede todo o entendimento do seu coração agora, como obra da cruz. Amém? Quero fazer um apelo. O primeiro apelo é se você quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, para ser livre de toda culpa e condenação, todo peso na sua alma, tudo aquilo que está te oprimindo, tudo aquilo que está te matando por dentro. Se você quer fazer isso, entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Ele, vem aqui à frente agora, rapidamente, pois é a sua oportunidade. O segundo apelo é se você tem nesses dias andado debaixo de condenação. Eu me compadeço de você e eu quero que a gente ore por você aqui agora, porque é tempo de tirar todas as cadeias, toda a condenação, todo o peso, toda a culpa da sua vida. Hoje é dia de liberar perdão nesse lugar, de liberar restauração. Então se você está andando debaixo de condenação, com essa raiz da condenação, vem aqui agora à frente. Nós queremos orar por você agora. Nós queremos impor as mãos e quebrar toda a obra do diabo. Toda a obra do diabo nós queremos arrancar agora. Toda arma forjada contra a sua vida, ela não vai prosperar. Eu quero te pedir, venha rapidamente. Deixa o Senhor tirar o peso da culpa
e da condenação na sua vida. Sabe, talvez você pense: nossa, eu tenho falhado muito, ou o que eu fiz é indesculpável. Deixa eu te dizer, há perdão disponível para você hoje. O perdão é que te transforma, o perdão é que te muda, o perdão é a expressão do amor, e através da expressão do amor, você pode caminhar em vitória. Feche os seus olhos. Gostaria que os pastores viessem aqui à frente, as pastoras, para orar com os nossos irmãos. Enquanto isso, enquanto nós removemos toda acusação, toda condenação, vamos cantar um cântico ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Teu sangue é aplicado em nossas vidas nessa manhã. Através do Teu sangue nós temos livre acesso ao Senhor. Através do Teu sangue nós fomos perdoados, sarados, curados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda a opressão agora seja desfeita. Toda obra maligna seja desfeita. Em nome de Jesus, toda enfermidade agora seja desfeita. Toda seta maligna seja desfeita. Comece a brotar agora cura no seu corpo físico. Essa enfermidade agora vai batendo em retirada em nome de Jesus. Que haja perdão sendo liberado, perdão dos pecados sendo liberado aqui agora. Que a consciência de culpa seja removida, que a raiz da condenação seja desfeita. Que os meus irmãos possam caminhar em vitória através do sangue. Você que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, fala para Ele: Senhor, eu me entrego ao Senhor, eu reconheço que o Senhor me perdoa. Fala isso para Ele agora. Eu reconheço que o Senhor me perdoa, eu reconheço o Teu perdão sobre mim, eu recebo o Teu perdão sobre a minha vida. Fala isso para o Senhor. Eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Fala isso para Ele agora. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor, e nós temos a vitória. Aleluia. Eu gostaria que, se você tiver encargo no seu coração, você viesse aqui abraçar esses irmãos, como símbolo do que o pastor Marcos falou mais cedo. Nós estamos unidos, e Satanás não tem poder de nos mover. E na condenação, nós agora o condenamos, pelo sangue do Cordeiro. Dê um abraço desse irmão, pega no braço dele, mesmo que você não o conheça, não precisa conhecer. O que nos une é Cristo. Então, se você tem esse encargo no coração, dá um abraço, permanece abraçado com ele. Pois só Tu és o Deus eterno, sobre todo queremos o céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Mas só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Olha aqui para mim. Certa vez trouxeram um paralítico diante do Senhor Jesus. Como a multidão estava grande,
e eles não conseguiam acessar. E Jesus estava dentro de uma casa. Eles abriram um telhado e desceram o cara na maca, na cama, no centro da casa. Provavelmente Jesus estava na casa de Pedro. E os fariseus então, eles se levantaram para questionar Jesus. E Jesus falou para aquele paralítico: seus pecados estão perdoados. Eu pergunto para você, se você é um paralítico, o que você mais quer? Ser curado? Mas Jesus deu para ele imediatamente ou inicialmente a cura? Não. Ele quebrou primeiro a condenação. Porque com condenação você não tem fé para ser curado. Debaixo de condenação você não tem fé para ver o milagre. Debaixo de condenação você não pode liberar fé. E tudo que Deus faz, Ele faz por meio da fé. Mas depois de ouvir: os seus pecados foram perdoados, Ele também ouviu: levanta, pega o seu leito e anda. Preste atenção. Se você anda debaixo de condenação, filho, a sua fé é aniquilada. Mas quando você vence a condenação, você pode experimentar de grandes milagres na sua vida. Que essa semana você possa vencer a condenação e ver os milagres do Senhor acontecendo na sua vida. Levante a sua mão como quem recebe. Pai Santo, eu abençoo os meus irmãos com a mesma fé do paralítico. Eu declaro, Pai, que coisas que estão paralisadas na vida deles por causa da condenação, hoje mesmo, serão liberadas no mundo espiritual. Porque toda a condenação agora é desfeita por meio do sangue, do perdão do Senhor Jesus Cristo. E agora, em nome de Jesus, eu declaro que tudo aquilo que está paralisado na vida dos meus irmãos comece a se levantar, comece a andar em nome de Jesus. Uma semana de vitórias, uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos, estamos encerrados.